Meu Deus, gente, olha essa imagem aqui. O que você está vendo agora não é só mais uma pintura de muro. Dá uma olhada ali. Está estampado o nome da Igreja Adventista, a logo oficial e, mais impactante ainda, uma frase chocante dizendo: Jesus voltará em 2027. Mas o que está por trás disso aí? Quem escreveu esse muro e por quê? E tem mais. Ali no meio dos nomes aparece o nome de um pastor, entre outros pastores, mas um dos pastores vai se pronunciar aqui. O que é mais importante, esse pastor, ele veio a público e fez um pronunciamento sobre essa pintura aí. O que será que ele disse? Será que ele confirma a teoria ou será que ele desmente tudo? Já já você vai assistir esse vídeo do pastor se pronunciando na íntegra. Mas segura aí, porque além disso eu vou te explicar de forma simples e direta qual é a teoria por trás dessa mensagem, essa teoria dos 6.000 anos, né? Que é uma interpretação que alguns irmãos e até alguns pastores utilizam para afirmar que Jesus voltará no início do 7º milênio. Será que essa teoria é oficial? A igreja ensina isso? Será que ela está alinhada com os ensinamentos da igreja? Fica comigo até o final, porque eu também vou te mostrar 2 textos claros de Ellen White que encerram essa discussão completamente. 2 textos que todo adventista precisa conhecer. Então fique até o fim, porque o que você vai ouvir agora, ou você vai ver agora, é muito revelador. Olá, como é que vão vocês? Tudo bem? Essa semana eu fui pego de surpresa com uma grande honra, né? Uma pessoa muito instruída, que sabe de todas essas coisas. Fiquei sabendo, me mandaram uma foto de um muro onde meu nome estava escrito no muro, né? Bom, a honra maior se estivesse escrito no livro da vida. Eu espero que esteja, viu? E acho que o seu também. Mas eu sei por que escreveram o meu nome naquele muro. E mais ainda honrado me senti porque junto com o meu nome estava o nome de Ellen White. Olha, uma escritora maravilhosa, né? Considerada uma das grandes autoras norte-americanas como escritora, e por nós adventistas do 7º dia, como uma pessoa inspirada, iluminada por Deus, né? Queria eu ter assim um dedinho de sabedoria que ela tinha. Mas sabe o que acontece? É que em 2002 eu tive assim um momento meio complicado, acordava de madrugada e não conseguia dormir direito. Foi um período estressante na minha vida. E eu decidi começar a estudar as profecias da Bíblia Sagrada, especialmente aquelas relacionadas com a volta de Jesus. Com o passar do tempo, surgiu um livro. Esse livro aqui, ó, Chegou a Hora. Um estudo impactante sobre a segunda vinda de Cristo à luz da Bíblia e do espírito de profecia. Nós adventistas acreditamos ou chamamos os livros de Ellen White como espírito de profecia, porque cremos que foram livros inspirados, iluminados por Deus. Não é a Bíblia, mas seriam livros muito importantes para compreendermos a Bíblia Sagrada. E aí eu comecei a escrever aqui algumas das profecias da Bíblia e também algumas das profecias de Ellen White. E baseado nessas profecias, eu acabei fazendo um sermão lá em Dallas em 2011. E eu mencionei, né, essas profecias lá em Dallas. Posteriormente, eu escrevi o livro, coloquei na internet e acho que agora já passou de 300.000 pessoas que já foram ler o livro na internet, né? Aliás, se você quiser ler o livro na internet, está lá, Chegou a Hora Livro, procura lá. Mas muitas pessoas queriam um livro físico, então também imprimi alguns livros físicos para aqueles que queriam um livro físico. E mais ainda, montei um canal na internet chamado Chegou a Hora, onde eu discuto um pouco dessa questão dos 6.000 anos, a semana milenial. E existe uma conclusão muito lógica ali quando você estuda, não cronologia, porque eu não coloquei cronologia no livro, mas os escritos de Ellen White, ela menciona mais de 40 vezes, se você não repetir, né, essa frase, 6.000 anos, e a maioria conectada com 6.000 anos de pecado. E ela mesma dá a chave para saber quando ela começou essa contagem dos 6.000 anos. E alguns chegaram à conclusão que o final dessa contagem é 2027, e outros chegaram à conclusão que o final dessa contagem é 2031. Ou seja, existe aí um período de 1.260 dias. Já viram esse número? É um número profético, né? 3 anos e meio. Esse é o final dos 6.000 anos de pecado, de acordo com a interpretação desses livros de Ellen White. Agora, será que Cristo vai voltar nessa ocasião? Eu não sei. Eu espero que seja antes. E você? Também quer que seja antes ou depois?
Porque existem dois perigos aí. Um deles é aquele que está lá na Bíblia Sagrada, onde um servo infiel diz assim: o meu Senhor tarde virá. Existe aquele que quer que ele volte antes, o quanto antes, né? Mas por que voltar antes? Até Ellen White queria que voltasse nos dias dela, né? Você vê também até Paulo queria, ele diz assim: depois nós os vivos, os que ficarmos, né? Existe algumas pessoas que dizem assim: o dia, a hora, ninguém sabe. Não, tem gente que sabe. Quem é que sabe? O Pai, não é verdade? No plano dele, no planejamento, ele tem uma data. Porque ele mesmo, Jesus mesmo disse aos discípulos, datas que o Pai estabeleceu. Então existe uma data. Será que o Espírito Santo sabe? Ah, também sabe. Será que Jesus também sabe? Também sabe. Será que os anjos já sabem? Ouso dizer que talvez saibam, porque nós estamos no finalzinho, tudo indica isso, né? E é por isso que eu digo, chegou a hora. Não, eu não sei a data, ainda. Mas se o Pai revelar, eu conto para vocês. Sabe, se você ler lá o livro de Tessalonicenses, lá diz que vai chegar um momento que nós não vamos mais estar em trevas. Porque até o dia da volta de Jesus vai ser revelado. Nós não estamos em trevas porque sabemos a proximidade de Jesus. Fiquem alegres, fiquem felizes. Para mim, a volta de Jesus está muito mais perto, porque eu já sou um pouco idoso, né? Já tenho alguma idade. Talvez para os mais jovens aí, eles acham que falta muito tempo. Eu não acho, sabe? Mas olha, vou terminar falando o que eu digo lá no meu canal, o Chegou a Hora. Só mais uma coisinha. Chegou a hora. Maranata. Serão citados aqui 2 textos de Ellen White que falam diretamente sobre esse assunto e encerram de vez essa discussão de tudo isso que você ouviu agora. Mas antes de mostrar esses textos, é importante entender que essa teoria tem ganhado espaço entre alguns adventistas. Alguns irmãos sinceros creem que Jesus voltará ao final dos 6.000 anos da história da Terra. Essa ideia se baseia em algumas declarações de Ellen White, nas quais ela menciona de forma geral que a Terra teria aproximadamente 6.000 anos e que Jesus teria nascido cerca de 4.000 anos após a criação. Ela cita algumas coisas assim. No entanto, é importante destacar que essas referências são feitas de maneira genérica. A gente diz hoje em dia que Jesus veio há cerca de 2.000 anos, nós não sabemos exatamente precisar se são 2 anos exatamente ou se passou um pouquinho disso. Então é nesse sentido. Em nenhum momento Ellen White usa essas afirmativas para afirmar que a volta de Cristo se dará no final dos 6.000 anos. Ou seja, não há nenhuma indicação de que essas datas tenham propósito profético. É fundamental lembrar que o desejo de ver Jesus voltar é antigo e legítimo. O próprio apóstolo Paulo esperava a volta de Cristo ainda em seu tempo. Nós também devemos viver com essa mesma esperança e urgência, anunciando com convicção que Jesus em breve voltará. No entanto, esse anúncio não deve estar vinculado a datas ou cronologias que Deus não revelou. Não nos compete determinar períodos, anos ou momentos específicos para o retorno de Cristo. Alguns tentam justificar a marcação de períodos, alegando que Jesus disse que não saberíamos apenas o dia e a hora, como se o ano estivesse liberado. Não, mas nós não sabemos o dia e a hora, mas dá para saber o ano. Então eles entendem que Jesus quis dizer isso. Mas, queridos irmãos, isso distorce completamente o sentido das palavras de Cristo. Em Atos 1:7, Jesus declara: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Ou seja, queridos, não se trata apenas do dia e da hora, mas de qualquer tentativa humana de definir o tempo da sua volta, seja o mês, seja o ano ou seja a década. Outro ponto importante a se lembrar é que tentativas de marcar datas já foram feitas antes. Os mileritas, por exemplo, acreditaram sinceramente que Jesus voltaria em 1844. O resultado foi o grande desapontamento. Aquela experiência nos ensinou que a marcação de datas para o retorno de Cristo não faz parte do plano de Deus. E agora sim, podemos citar os 2 textos de Ellen White que encerram de vez essa questão. O primeiro está no livro
testemunhos para ministros. E ela diz assim: qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncie a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor não lhe deu. Ou seja, queridos, não há espaço para interpretações dúbias aqui. Anunciar o ano da volta de Cristo é pregar uma mensagem que o Senhor não autorizou. O segundo texto diz o seguinte: não podereis dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2, ou 5 anos, nem deveis postergar a sua vinda com declarar que não se dará antes de 10 ou 20 anos. Não nos é dado saber tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. Com isso, Ellen White deixa claro que não nos compete, não nos é dado saber nenhum tempo definido. Não podemos nem adiantar, nem adiar a expectativa do retorno de Cristo se baseando-nos em cálculos humanos. Devemos, sim, com toda a convicção, anunciar que Jesus em breve voltará. Os sinais ao nosso redor mostram que sua vinda está próxima, mas cremos que nem o dia, nem a hora, nem mesmo o ano já nos foram revelados. Tudo está nas mãos de Deus. Nossa missão é viver preparados e proclamar com fidelidade a mensagem de salvação. Ficou claro? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser lembrado cada vez que eu postar um vídeo novo aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.